Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista e hoje recebemos aqui o vereador Thiago Matias e o nosso convidado aqui, o Dr. Eleomar, que está lançando um livro, ele que também é médico, tem uma vasta experiência aí na psiquiatria, agora também está lançando um livro na área ficcional e ele vai falar para a gente um pouco sobre esse trabalho, esse livro que vai ser lançado agora dia 31 de março, às 19 horas ali na Biblioteca Municipal. E é importante aqui a TV Câmara abre esse espaço, né, Thiago, através do vereador, para estar mostrando o trabalho de destaque de um tupanense, de uma pessoa que tem uma relevância aqui dentro do contexto social. Exatamente, Thiago. Como eu sempre digo, a gente tem que saber valorizar as coisas boas de Tupã, principalmente as pessoas que muita gente não conhece, tem uma grande história, vários tupanenses têm uma grande história e é uma honra estar recebendo o Dr. Eleomar aqui junto conosco na TV Câmara. Doutor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, participar da gente desse bate-papo. Eu queria começar falando especificamente mesmo do livro, que é A Vila de Manuel Flores. É um romance, eu queria saber quando que o doutor começou a escrever ele. Então, inicialmente eu queria agradecer o espaço da TV Câmara, ao vereador Thiago Matias e ao vice-prefeito, que é secretário de Cultura e Turismo, né, por terem me propiciado vir até aqui falar sobre o livro que estou lançando agora. Então, esse livro surgiu com o meu terceiro livro e eu comecei a escrever ele faz uns 2, 3 anos. Fui escrevendo aos poucos, é um livro pequeno, mas eu fui escrevendo aos poucos. E A Vila de Manuel Flores, eu acredito que deverá interessar aos que amam a leitura, porque diz respeito à saga de um médico, que é o meu personagem principal, o Dr. Eduardo, na luta pela emancipação de um distrito que se transformou em município e, paralelamente a isso, né, vivendo o romance conturbado, esse meu personagem, que dá, assim, digamos, vida, né, à parte política, né, da emancipação. E a influência, assim, a experiência, melhor dizendo, que o senhor tem na área médica, isso aí ajudou a construir esse personagem, o Eduardo? Como eu sou médico psiquiatra, coloquei o meu personagem também como um médico psiquiatra, porque ficaria mais próximo, digamos, das minhas vivências, né? Uhum. Embora a obra seja de ficção, é um romance, mas a gente sempre tem uma maior facilidade, né, de se expressar escrevendo quando é dentro de uma conjuntura que envolve a parte psicológica forte, né, do protagonista principal do romance. Então, ajudou bastante a minha experiência como psiquiatra para escrever essa obra que acredito que vai agradar. O senhor aborda no livro ainda conflitos do personagem que envolvem o amor pelos filhos, a família, e são questões, embora, como o senhor mesmo disse, a obra é ficcional, mas assim, eu creio que a experiência, a vivência que o senhor tem contribuiu para construir esse enredo, e o que tem na ficção aqui nessa obra também se assemelha à vida real. Queria que o senhor falasse assim quais são os conflitos familiares assim que hoje perduram aí na sociedade. Então, o conflito específico, né, do meu livro é a opção do personagem principal, enquanto ele emancipa a vila, de permanecer junto à família, com 2 filhos que ele amava, de um lado, ou se jogar para uma aventura amorosa, né,
uma pessoa que ele gostava muito, de outro lado. Então, é um conflito que muitas vezes hoje em dia vão parar no meu consultório, pessoas com esse mesmo tipo de conflito, né? Amam a família de um lado, mas surge um amor de outro. Então eles ficam em dúvida entre a família e o seu novo amor. Tiago, é um tema, família é um tema muito atual, né? Assim, e o doutor Eleomar está pontuando assim, uma questão de conflitos, algo comum, até como ele mesmo disse, pessoas que vão passar ali, acabam no consultório, e mesmo sendo uma obra de ficção, ela provoca uma reflexão, e é interessante esse aspecto, né? Ela vai, justamente, Thiago, ela vai de encontro com a realidade de muitas pessoas no Brasil inteiro, e joga nesse contexto também o lado político, né? A paixão política de estar atuando, estar ajudando a comunidade, e também o lado profissional, porque ele encontra vários desafios no seu dia a dia, na vida profissional, tentando ajudar as pessoas a solucionar conflitos internos e externos. Então esse personagem ele tem que lidar com a vida profissional, com a vida das pessoas, com a sua atuação política e também com essa divisão de amores, que é o lado dos filhos, que é um amor muito grande, eu sei, sou pai também, e também o lado emocional se relacionando com outra mulher, né? É assim, tem até um ditado, né? A vida imita a arte, ou vice-versa, a arte imita a vida, né? E o senhor falou foram 2 anos de preparação. Como o senhor é médico, escrevia nas horas vagas, por isso que levou esse tempo para concluir a obra? Na realidade eu fiz um conjunto muito maior literário do que o que está aí nesse livro, e ao final tive que fazer uma seleção, né, das partes que constam no livro. Foi uma história bem ampla, bem abrangente, mas eu tive que resumir, primeiro porque hoje em dia não se deve fazer, na minha opinião, livros enormes, né, aqueles calhamaços, né, como antigamente, 500, 600 páginas, porque ninguém tem tempo para ler. Aliás, esse é outro problema do nosso país, né? Não é um país de leitores. O nosso país tem um percentual de pessoas que leem no seu dia a dia muito pequeno. Então, acreditei eu que fazer um livro mais sucinto seria melhor, seria mais aceitável pela população do que fazer uma obra mais ampla. Mas eu tive, como falei, nos últimos anos, 2, 3 anos, que selecionar, por isso saiu o livro o ano passado, selecionar da obra toda que eu escrevi, que era bem maior, selecionar as partes principais que eu julgava mais importantes, com o apoio da minha editora de Ribeirão, FATEC, que eu gostaria de homenagear aqui, que me deu bastante apoio tanto no livro anterior como nesse atual. Fala pra gente um pouco dos livros anteriores, confronto entre a ciência dos homens e a ciência de Deus. Também é ficção, esse de 91, né? Esse foi o primeiro. O primeiro eu tive o prazer de fazer com a minha saudosa mãe. É um livro religioso, onde se coloca a importância da presença de Deus na ciência. Eu me considero um neurocientista e sempre coloco Deus nos meus trabalhos, ou pelo menos na inspiração, né, que vem dele, para criar, para tentar fazer alguma pesquisa nesta área. Então, juntamente com a minha saudosa mãe, eu fiz, em colaboração com ela, esse livro, onde eu escrevo representando a ciência e ela responde citando a Bíblia, citando os Evangelhos. Achei, sim, um livro bastante interessante. Lamentavelmente, foi um livro de publicação independente e não teve realmente muita saída, a não ser entre os conhecidos nossos, na nossa terra natal, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E
o segundo livro, que é Simões Lopes Neto, à luz dos contos gauchescos e das lendas do Sul, é uma crítica literária, onde a gente analisa o autor, no caso, o maior autor regionalista lá do Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, através da obra dele, através dos livros dele. Então, é uma análise da personalidade do autor através da obra. Então, Augusto Meyer fez antes de mim, com Machado de Assis, com outros autores, e eu resolvi fazer com Simões Lopes Neto. Então, é uma crítica literária no sentido de analisar o conjunto da obra e fazer o que eu chamo de psicoprojeção, né, na literatura. Ou seja, a projeção da personalidade do autor na literatura. É um livro mais para estudantes de literatura, professores de literatura, creio eu, do que para o público em geral. Mas ele foi divulgado para o público em geral, em livrarias no Brasil inteiro, especialmente a Livraria Cultura, e nós tivemos também uma pouca saída por causa disso, que eu acabei de falar, né? Seria mais interessante para universidades na área acadêmica e não para o povo em geral, a divulgação do livro. Por isso, também, esse segundo livro não teve uma saída que eu esperava. E agora vamos torcer para que a Vila de Manuel Flores tenha, esse romance, tenha uma saída considerável, que o povo... Tem mais leitores, né? Que o povo goste de ler romance. Eu acredito que os aficionados pela leitura, eles gostam bastante dessa parte romântica, romances. Então eu fiz, na realidade, um romance pequeno, dá para ler numa viagem daqui a São Paulo, 98 páginas, e acho que esse confronto, né, entre a vida política, que eu chamo a parte épica do romance, né, com a vida íntima do personagem, com seus problemas afetivos, acredito que deu assim um tempero que eu considerei bom, e o meu editor também, esse tempero entre a vida política de um médico, num determinado ponto da sua vida, onde ele prestava serviço no município carente, e a vida emocional particular desse mesmo médico, que no caso é o nosso personagem, Dr. Eduardo, que eu acho que vai realmente chamar a atenção dos leitores. Tá certo. Tiago, realmente chamou a atenção. Porque, cortando você, Tiago, eu li o prefácio, me interessei muito, me identifiquei, né, com a questão política, a questão dos nossos problemas profissionais que a gente enfrenta. A gente está sempre buscando ajudar a vida das pessoas, sempre está melhorando, porque nós, vereadores, somos sempre procurados pela população para resolver tantos problemas de comunidade também como problemas pessoais. E às vezes não é nem o problema não é nem grande e difícil de ser resolvido. Às vezes é falta de atenção, falta de carinho que as pessoas estão sentindo, e às vezes você, dando um pouco de carinho, de atenção, você já consegue resolver o problema das pessoas. E me identifiquei com o livro, vou estar lendo sim. Semana que vem estou em viagem para Brasília, vou aproveitar para já estar lendo. Acho que chegando em Brasília já leio metade ou até mesmo o livro inteiro. Eu ia perguntar assim, a questão que o doutor observou, que infelizmente ainda é uma realidade. O Brasil ainda é um país de poucos leitores, né? Então por isso que a gente tem que incentivar, apoiar iniciativas como essa. Realmente, e eu acho que para sanar ou diminuir esse problema tem que ser tratado nas escolas, né? Já fica aqui uma dica para o prefeito, para os secretários de educação, que incentive mais as nossas crianças a estar desenvolvendo o hábito de leitura, né? Que antigamente a leitura era um pouco mais incentivada, e no decorrer com a tecnologia, com as computadores, mídias sociais, ela foi deixando um pouco de lado. Hoje o pessoal dá mais importância para um celular, para uma televisão,
do que para uma leitura. Eu mesmo gosto de ler muito, gosto de ler jornal, gosto de ler livro também, e como o doutor abordou, um livro menor, com menos páginas, é muito mais fácil da gente ter o interesse de ler do que aqueles livros grandes de 500, 600 páginas. Você começa a ler, às vezes no meio você já não lembra o começo. E esse livro considerado pequeno, até umas 100, 150 páginas, a gente consegue se sentir dentro do livro, a gente não se perde. Legal. Infelizmente a gente chegou no fim do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vamos continuar esse bate-papo aqui com o doutor Eleomar, que também a gente tem que acrescentar, doutor e escritor, né? Está falando sobre o lançamento do seu livro, A Vila de Manuel Flores, um romance. Ele que vai estar lançando no dia 31 agora de março, às 19 horas, na Biblioteca Municipal. E a gente vai continuar esse bate-papo aqui sobre literatura, sobre vida, sobre os livros e também sobre essa carreira que o doutor tem na área da psiquiatria. Especificamente no segundo bloco nós vamos falar de um projeto que o senhor deseja um dia executar em Tupã. A gente volta já, não saia daí.